Então, aqui na sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja, como família, neste lugar, nessa manhã. Nós somos gratos por todas as vezes, Senhor, que Tu nos renovaste nesse lugar, por ter falado conosco desde o primeiro dia que nos assentamos nesses bancos. E nessa manhã, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo revele, Senhor, aos nossos corações a Tua palavra. Deus, aquilo que está no meu coração, que Tu colocaste no meu coração, transforma em vida, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a Tua palavra, Senhor, em cada coração, gerando vida, gerando fé, gerando renovação, no nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, bendita e que traz vida, possa ser renovada nesta manhã, como o orvalho que se derrama na terra seca. Que encontre corações que realmente estão desejosos de ouvir, Senhor, a Tua palavra. É só o Teu Espírito que é capaz de transformar a nossa conversa, transformar aquilo que nós falamos em vida. Que a minha palavra não seja agradável aos homens somente, mas que ela produza vida. Assim como Paulo disse, Senhor, que não seja a sabedoria de homens, mas espírito de poder sobre os corações, quebrando cadeias e grilhões no nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa manhã eu queria falar sobre uma herança na fidelidade. Quantos são herdeiros de Deus? Amém. Essa é a nossa fé e esperança, não é? Em Hebreus 6,10 diz: não, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Então a gente vê que tem uma necessidade aqui para alcançar essa esperança, é mostrar o mesmo cuidado até o fim. Por quê? Porque alguns começam muito bem, mas não terminam. Começar bem é importante, amém? Você lembra do seu começo? E a palavra também aqui diz: lembre dos seus primeiros, dos pequenos começos. É importante nós reconhecermos o nosso começo. É importante que nós reconheçamos da onde a gente veio. Sempre lembrar do recomeço. Sempre lembrar da nossa origem. O dia que Jesus tocou a nossa vida. Houve arrependimento? Amém? O arrependimento é a porta de entrada, mas a fé é um dos fundamentos junto com o arrependimento. Então nós cremos, nos arrependemos e fomos batizados. É importante que você lembre desse dia. É como a data do seu aniversário. Aliás, é o seu aniversário, porque você nasceu de novo, não é? Amém? Então é importante que nós comecemos bem, mas mais ainda, que a gente termine bem. Porque muitos ficam pelo caminho. Josué 14,6 diz: se puder colocar na lousa, como diz o pastor de céu. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Aqui é uma conversa de Calebe com Josué.
E ele está falando, você sabe, você lembra da palavra que Deus deu para Moisés naquele dia, você lembra? E eu vou mexer um pouquinho com você. Você lembra das promessas que Deus deu para você? Amém? Ainda tem lembrança? Eu quero dizer, ele não esqueceu. Amém? Traz a memória, esse é o dia. Lembra. Vai seguindo a leitura e vai lembrando aí quando Deus falou com você, quais as promessas que Deus trouxe para você. Você é capaz de lembrar? Eu tenho várias, mas uma para mim inesquecível foi quando nessa salinha aqui a gente fazia as irmãs faziam uma reunião de oração antes do louvor da escola dominical. E eu tive um sonho, e eu contei para uma irmã, a Sara, do Domingos, e isso tem muito tempo, e a gente estava orando, e ela começou a falar em línguas, e trouxe uma palavra para mim, e disse, olha, eu vejo seus pés brilhando como, eu não sei explicar, mas você vai andar por muitos lugares, e o Evangelho, e tem outra coisa, ela falou sobre o Ministério de Louvor, eu mal sabia tocar violão. E ela falou, eu devia ter uns 12, 13 anos, tá? Para você entender que a promessa de Deus, ela tem um tempo para se cumprir. Não é assim, não é que nem o fast food, né? Que você passa lá e pega o lanche já em 15 minutos está pronto. Não é. Deus, ele fala para encher o seu coração de esperança. Amém? A esperança é muito importante. Fala para o seu irmão, a esperança é muito importante. Mas é mais importante manter a esperança. Então naquele começo ali, quando você ouve a palavra, parece que vai explodir. Ah, que legal. E aí vai passando os dias, aquela promessa vai sendo provada. Quem está entendendo isso? A palavra é provada no caminho. Então, como eu disse, é importante o começo, mas é muito importante também o final. Porque muitos começaram muito bem, e tem algumas histórias de livros, né, de avivamentos, inclusive o nosso pastor sempre conta para a gente algumas histórias que ele viveu na época dele, em que muitos achavam que era o pai do avivamento, tanto que Deus encheu e a pessoa achou que era por causa dele. O que aconteceu? A prosperidade, né, o dinheiro, a riqueza, começou a fazer barganha e achar que ele podia vender. Mas digno é o obreiro do seu salário. Ladrão, não é assim não. Digno é o obreiro do seu salário, às custas do povo, da unção, a pessoa começar a extorquir a igreja, mexer com a fé das pessoas, com o coração, com isso que eu estou falando, essa explosão de receber uma palavra e ficar emocionado e pronto, eu vou dar meu carro. Não, irmãos, não é emocionalismo. Então tem que tomar muito cuidado. Esses homens caíram, porque começaram muito bem e terminaram pela carne. Eles não entenderam que eles deveriam pastorear a igreja e não comer a carne, não é como diz a palavra? É muito importante ser fiel ao chamado. Fiel ao chamado é não achar que você é dono das coisas, mas você servir as pessoas sabendo quem é dono é Ele, o sumo pastor. Então, é interessante que você deve ter visto nesses tempos aí, quantas igrejas caíram, mega igrejas, que nós olhávamos com tanta admiração, e de repente a gente vê escândalo. Por quê? Porque não estava firmada sobre a rocha, está firmada sobre a vaidade, e é um perigo. Todos nós que estamos envolvidos no serviço da igreja, seja ele qual for, é muito importante nós estarmos atentos para não cair, amém?
Permanecer de pé é cuidar da vaidade. Tem vaidade em todos os setores, irmãos. Não é só no louvor, não. Louvor é uma das coisas que a gente vê no mundo. No mundo, o camarada está lá em cima do palco e ele vai recebendo, não é, aplauso das pessoas. Isso é abominação. O único, nós cantamos, único, digno de receber a glória, é Jesus. Eu aprendi isso desde pequeno. Carrego isso na minha vida até hoje. Eu sempre preciso olhar e me examinar todos os dias e falar: Deus, se em algum momento eu achar que eu sou alguma coisa, me joga no chão, porque esse é o engano do diabo, foi aí que ele errou. Então, queridos, com todo amor, com todo carinho, toma cuidado para não ir além, para não achar que você controla as pessoas. O controle está nele, a igreja é dele, é o Espírito. Se não for ele, é só nossas coisas, é só o nosso jeito de tentar controlar. Mas se for o Espírito Santo, ele vai sacudir esse lugar e nós não vamos conseguir conter. E é isso que ele quer, que a vontade dele seja feita, a vontade dele seja feita e não a nossa. Aplauda ele, ele merece a glória, ele merece o louvor, a adoração. Então, essa conversa de Caleb com Josué é para dizer: ó, lembra da promessa, Caleb? Josué, lembra que ele falou para mim e para você. Você lembra? E eu estou perguntando: você lembra da promessa? Tem promessas que é para esse ministério aqui, nós recebemos e ouvimos, amém? Ouvimos muitos profetas passando por aqui e trazendo a palavra sobre o pastor. Não fica com ciúmes não, porque quando é com ele, é para nós também, amém? Muitas coisas eu fui edificado, vi muitas coisas acontecerem. Agora tem uma das palavras proféticas que eu não entendia, e no momento eu falei: isso é estranho, parece que tem alguma coisa errada aí, porque a pessoa trouxe uma palavra, mas no final ela disse: olha, mas não é assim. E eu fiquei pensando por algum tempo, eu digo para você, talvez foram meses, até que o Espírito me revelou isso. Então essa irmã veio num dos cultos aqui, acredito que o pastor Ricardo que estava ministrando, e ela disse: olha, sobre esse povo eu vou trazer uma unção muito poderosa. Vocês serão conhecidos, mas não serão famosos. E aí? Exatamente. Imagina, ninguém no palco, mas um povo que serve para dar glória a Deus. Sabe quando você ouve uma canção e não sabe de quem foi o autor? É nesse nível aí. É saber o que fizeram, mas não saber quem foi que fez, porque é tudo para ele. Imagina que o próprio Jesus vinha andando, a Bíblia diz, andou por todos os lados, pelas cidades, fazendo bem. Só que tinha uma coisa, ele falava assim: não fala para ninguém. Ele não queria glória. Imagina alguém que realmente merece, você reconhece isso, mas ele não queria a glória. Não conta para ninguém. E a Bíblia diz que a sua fama se espalhou por todas as cidades. Ouviram falar, não sabiam nem quem era. Então que a gente seja assim, anônimo, mas que conheçam que tem um povo no Parque América cheio do poder e cheio da glória de Deus, amém? Aleluia. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado com a vaidade, porque aquilo que inflama o nosso coração é muito perigoso. E Jesus, ele fugia dessas coisas, ele dizia: não, fala isso. Vinham chamar ele de mestre, e ele dizia: mestre só tem um, é o Pai. Ou quando chamava de pai, ele dizia: ninguém chama pai. E aí dá para a gente entender
pastor Sérgio, porque existe uma idolatria do sistema judaico com a velha aliança, porque chamavam Abraão de pai, não é? Moisés de pai, e eles desprezaram aquele que realmente era o pai. Então não existe, a gente tem que tomar cuidado com essa falsa honra. Nós não precisamos honrar as pessoas desse jeito. Tem um apóstolo, até por aí a gente já tem que tomar muito cuidado, porque ele quer ser chamado de pai dos apóstolos aqui no Brasil, porque é ele que institui os apóstolos no Brasil. Essa onda começou há um tempo atrás, e eu digo para você, Deus tem apóstolos? Tem, mas a referência não são os homens não. Ele colocou, não está falando que foram os líderes, fala, ele colocou na igreja. Então, o ministério, o serviço. As pessoas olham isso como uma hierarquia que vai, né? O maior, o menor. Jesus fala, seja servo. Quebrou nossas pernas, não é? Se a gente queria ser alguma coisa, ele já, seja servo. Então, na visão desses homens, o apóstolo é o maior, então ele quer ser servido. Ele quer que todo mundo se renda a ele. E eles cobram uma fortuna para consagrar outras pessoas a pastor. O pastor disse, eu não aceitou não, né, pastor? Nem dinheiro ele tem. É melhor ser chamado por Deus do que pelos homens. E são muito famosos, talvez você conheça alguns. Então, a promessa de Deus não tem nada a ver com os homens. E Josué lembrando, Caleb lembrando Josué dessa promessa, que está em Deuteronômio 1,35, ele diz, Moisés usando a palavra, diz, nenhum dos homens desta maligna geração verá essa boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Repita comigo, perseverou em seguir ao Senhor. No meio do caminho, aquela promessa pode ser distorcida e alguém pode falar, não, ele falou isso, mas você pode fazer assim, né? Não tem problema. Toma cuidado com os conselhos. Lembra que na reta final ali, o amigo de Jesus deixou o ouvido dele livre e Satanás, pum, não vai fazer isso com Jesus. Jesus não vai fazer isso contigo. Você não vai morrer, não precisa, não faz isso com você. Tenha compaixão de ti. Toma cuidado, que o diabo ele sempre vai usar alguma coisa para desviar da visão. Mantenha a visão. Lembra da promessa original. Não tem meio termo. Jesus quantas vezes falou, é necessário que eu morra e ao terceiro dia seja ressuscitado. O Pedro vai e fala, não, de modo nenhum. Não é? Então quantas vezes você se desviou dessa visão? Eu quero que você volte o foco, mira e bombardeie o inferno nessa manhã, no nome de Jesus. Volta, querido. Existem muitas coisas que vão nos atrapalhar, e talvez seu coração está entristecido. Tem muita gente entristecida. Deus tem falado isso comigo. Muita gente entristecida porque está olhando as coisas em volta, e Deus está falando, volta e olha de novo. Estão entendendo? Lembra da minha voz. Qual a diferença desses homens? Caleb perseverou. A diferença é perseverança. E a promessa é a recompensa. Então Números 14:36 diz assim,
E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Eles morreram. Por quê? Porque ao invés de trazer a notícia conforme Deus falou, eles vieram com uma notícia do jeito que eles viam. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então vamos ver o saldo aqui. 10 murmuraram e morreram. 2 creram e viveram. Então, no momento dessa promessa aqui, eu não vou ler, eu vou explicar para você rapidamente, que Moisés diz: vai, sobe naquele monte, e vai ver a terra que mana leite e mel, e me traz a notícia, como é que está a terra, como que ela como é a plantação, a vegetação daquele lugar, quem habita naquela terra. Então voltaram. Aí imagina, um de cada tribo, são 12. 10 vêm com a visão e lembra que Deus tinha dado uma promessa. Deus falou: vocês vão possuir a terra de Canaã. Vocês lembram disso? Amém? Essa é a promessa para Israel. Bom, tendo essa promessa, você vai visitar o lugar que ele falou que é a sua herança. E aí você volta falando: sem chance. Fui lá, ó, vamos perder de goleada. Dá não, Moisés? Era melhor ter ficado no Egito, lá tinha tudo. Comparar isso com uma coisa aqui, talvez você está vendo os sinais aí, não é possível que você não está vendo que Jesus está às portas, mas você está falando: não, Jesus, não volta agora não, está tão gostoso aqui no Egito. Eu quero falar para você, aqui é o Egito, sim senhor. Se você está pensando em estender a sua rede aqui, ficar e morar aqui, o fogo vai descer e vai consumir a terra. Então é melhor você ficar do lado de Jesus. É só um conselho. É melhor você se preparar. Então, quando ele fala sobe, ele já tinha dado uma promessa, amém? Agora, os 10 voltaram e começaram a murmurar contra Moisés, falar: olha, por que você fez a gente, você quer que a gente suba lá para morrer? Porque ao subirem lá, o que vocês acham que ia acontecer? Os homens iam falar: aqui é a nossa terra, tem conversa, não é? E intimida? Intimida. Gigantes, homens fortes. E Israel quantas vezes não já tinha vencido? Mas naquele momento, parece que as forças se vão. Então eu quero te lembrar, muitas vezes você está falando: Deus, olha só, já se passaram 5, ou já passou um mês, desespero, né? Já passou um mês. Ou alguém fala: passou 5 anos, já é alguma coisa. 10 anos, 20 anos. Eu falo para você, Abraão, depois da promessa, quanto tempo ele esperou? E não era só esperar, ele ainda tinha que estar firme e forte. Imagina, não dependia dele. Olha só, e ele é incrível, não duvidou. Em um mês a gente duvida. Abraão demorou tanto tempo, não duvidou. E aqui esses 10 homens, esse é o grande perigo das pessoas que ao invés de apontar o caminho e falar: vamos, eles falam: não, vamos voltar. Os inimigos são muito grandes, a gente tem que ser prudente. Então você vai entender toda a palavra de persuasão que vai fazer você se dobrar aquilo, porque é assim que o diabo trabalha. Toma cuidado com os intelectuais desse mundo, toma cuidado, porque eles são capazes de distorcer as coisas e fazer você acreditar. E eu falo para você, o perito em fazer isso é Satanás, desde a criação. Primeira coisa, ouviu falar
Deus falou, não vai para aquele lado. E aí Satanás colou ali a serpente e falou, não é bem assim. Quando você fizer isso, você vai ser igual a Deus. Está cheio de homens intelectuais, que eles conseguem tornar a verdade mentira, e parecer um prato muito suculento, que a gente fala, é verdade, não tinha pensado nisso. Não é? Por isso que Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas renovais o vosso entendimento pela palavra. Não aceita outro conselho, irmão. Se ele deu a palavra, continua, acredita. Então, por causa da murmuração deles, e de fazer o povo inteiro, você imagina a multidão que tinha ali, todo mundo desanimado, não tem jeito, todos ficaram desanimados, e os 10 morreram, mas Deus deixou Josué e Caleb vivos, que acreditaram na promessa. E aí, Josué 14:7, eu não sei se está muito pequeno aqui, você tem Bíblia, lê aí, por favor, acompanha. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, esse é o juramento que ele fez, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor. Você percebe que a promessa está ligada a uma coisa chamada perseverança? Não é só se emocionar quando escuta, mas é continuar com essa emoção, mesmo que ela passe, não por vista, não por sentimento, mas continuar lembrando da promessa, pela fé. Acontece que nós somos envolvidos em várias coisas do nosso mundo, nosso dia a dia, que vai nos distraindo. Jesus disse que nos últimos dias, esse seria o nosso inimigo, a distração. Ele diz, não perceberam até que fechou a arca, não perceberam, está distraído com a tecnologia, que coisa fantástica, a tecnologia, e o poder de Deus, não vai conhecer porque não se interessa. Então a gente precisa afinar o nosso espírito com o Espírito de Deus. A gente não pode deixar faltar o azeite nos últimos dias, senão você não vai ter a lâmpada, você não vai enxergar no escuro. Esse é o tempo. Deixa o azeite transbordar, não importa se fala contra, não tem problema. A ordem de Jesus, enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Deixa as 5 virgens que não querem saber de nada, não quer saber de Espírito Santo, deixa lá. Não murmura não, deixa. Vai você. E continua derramando azeite, continua indo nas casas e proclamando o Evangelho, continua a proclamar Jesus, o reino dele está vindo aí, continua a orar pelos enfermos, continua acreditando que ele vai curar, continua acreditando que o Deus do impossível não mudou, continua a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, exalte o nome dele, ele é digno. Nós cantamos, a perseguição não vai nos paralisar, amém? Aqui no nosso lado da América, a perseguição é light, né? Como o nosso pastor diz, é suave, é mais aqui, ó, não é? É mais na mente que a gente é atacado. Eles são mortos, eles são presos. Daqui a pouco pode ser que a gente seja preso. E aí? Vamos arrumar uns advogados bons? Ou vamos falar com o juiz direto? Eu prefiro falar com ele.
Vocês lembram quando a igreja foi perseguida, o que eles fizeram? Procurar os melhores advogados para defender eles nas plataformas digitais que eles tinham, porque não posso falar, o homem do Supremo Tribunal estava caçando todo mundo, é isso? Não. Eles ameaçados falaram: Jesus, olha para a ameaça deles e faz com que a palavra que sai da nossa boca despedace as correntes e livre as pessoas para que elas ouçam o Evangelho. Nós estamos preocupados com outras coisas, irmãos. Nós estamos preocupados em viver muito tempo nessa terra. Nós estamos preocupados em juntar riqueza para os nossos filhos. Caio, eu não tenho riqueza nenhuma não, meu filho. Mas o que eu experimentei de Deus, eu quero que você tenha na sua vida até o final. A maior riqueza que eu tenho é Jesus, Ele é a minha vida, na minha casa. E que seja assim até o final, porque se for bom só no começo e você ficar, que bonito, e lá no final desmoronar tudo. Então, como nós começamos lendo, é importante que nós comecemos servindo com a mesma alegria até o final. Tem hora que dá vontade de parar? Dá, a vontade é aqui, da carne. Mas tem uma coisa, um refrigério que vem de Deus, o Espírito, que Ele fala: não para não. Quantas vezes nessa caminhada, quantas vezes eu fui incentivado pelo diabo, pelos amigos do diabo, pelos falsos irmãos, quantas vezes eu fui desestimulado a parar, a desistir, quantas vezes? Eu estou falando da minha vida, não sou melhor ou pior do que ninguém, na verdade eu tenho que considerar você superior a mim, é isso que a palavra diz, mas eu estou contando a minha história. Na minha história, muitas vezes eu fui incentivado e motivado a desistir, e aqui nós vemos, 10 estavam totalmente cheios de fé para dizer: não subam, porque não vai dar certo. Estão entendendo? Então, se tem 10 que estão do seu lado falando não suba, se tiverem 2 falando suba, vamos para cima, amém? E é engraçado, ou é interessante, que quando Caleb fala, ele fala: subamos animosamente e possuamos a terra. Ele animou aquele povo, amém? Então seja animador, incentivador da fé dos seus irmãos. Tem muitos que escutam cada coisa e às vezes a gente fica triste, da forma como a pessoa vem falar, já desanimada, não vai dar certo. Fala: por quê? É porque fulano falou isso, aquilo. Irmão, para de ouvir essas coisas, amém? Não se distraia, continua no foco ali, volta a ouvir a voz daquele que falou com você no passado, é o mesmo, ele vai te levar até o final. Amém, Cláudio? Tem que acreditar, irmão. Muitos começaram essa jornada lá, não sei o ano, há muito tempo atrás. Continuam conosco e eu fico feliz. Alguns parece que ficam tristes, falam: até quando você vai ficar aí no louvor? Ao invés da gente ficar feliz que a pessoa está firme, não é? Então eu me alegro de ver uma pessoa que está completando 85 anos, continua dando exemplo para a gente. Amém? Então continua, querido, não para não. Nem careca, sem ofender. Tá, então, igual Caleb, é isso. Vocês entenderam, o que ele falou? Entenderam. Pode cortar isso aí do vídeo aí para nós. Vamos lá. Aqui, não perde a concentração, não. Deixa os irmãos fazer as piadas. Da idade de 40 anos era eu, não é? Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e ele trouxe a resposta como sentia no meu coração. Aí ele contou que
Ao contrário daqueles homens, ele incentivou aquele povo a perseverar. Amém? E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora. 45 anos. Não sei se você sabe, o ano passado, Deus me deu uma ordem, fala, celebra essa data. Em agosto, não é? 45 anos. Estamos ainda curtindo esses 45 anos de ministério, amém? Tem algumas coincidências aqui, pode ser coisa da minha cabeça, mas se você tem o Espírito Santo, Ele vai falar com você. Desde que o Senhor falou essa palavra, imagina 45 anos agora, desde que o Senhor... Alguém consegue esperar tanto tempo? Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, não sei se tem alguma coincidência aí também, mas Caleb está falando 85 anos, eu estou, e agora eis que com 85 anos, e ainda hoje, eu estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Coincidência? Fala assim, eu estou tão forte, como no dia em que o Senhor me deu a palavra. Aí ele diz, qual a minha força então era, há 45 anos atrás, tal é agora a minha força para a guerra. Imagina, o soldado invencível, invencível porque o invencível estava com ele. Tudo isso eu quero dizer para você, é por causa da fé, amém? Não é por causa do vigor físico, é por causa da fé. A fé faz isso também. A Bíblia diz que os que confiam, os que acreditam, os que têm fé, subirão com asas como de águia, correrão e não se... Você dançava bastante essas músicas aí, né? Agitava esse povo aí, a mulher, quantos anos? Hã? Não pode falar, né? 82. 82 anos, pulando, e a Bíblia diz que os justos saltarão. Então não é justo adolescente, jovem, é toda idade, querido, a alegria explodindo no nosso coração, a gente tem que celebrar, amém? Depois de 45 anos, esse homem vem dizer que ele está tão forte como naquele dia. Da onde vem a força dele? Da onde vinha essa força? Amém. Da onde vem a tua força? Da onde vem a tua força, igreja? Aleluia, é isso que nós cantamos. A nossa força está baseada na fé, apoiada na fé. Então, querido, não tem tempestade que abale. Amém? Precisa ser assim. Agora, é difícil? As ondas não vão cansar de bater. Talvez o barco até dê uma balançada, mas você vai estar firme. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. 85 anos. Você vê o pastor Disseu, né, com esse jeito tão jovial. Eu fiz questão de colocar esse vídeo, porque eu não lembrava, e o Google lembra a gente, né? Que eu mandei um vídeo para ele há 5 anos atrás, e o Gustavo, meu filho Gustavo, falou: pastor Disseu, você é muito lindo. Muito lindo, a criança, é o carinho dele, né? De ver uma pessoa que continua. Ele sabe quando ele vai chegar na igreja, o pastor Disseu vai estar lá. E depois de 45 anos continuar com a mesma promessa, pode ser outra, não, vamos mudar de promessa. O mundo mudou, as coisas estão tão modernas, não é? Por que a gente não pode
E tem um alerta aqui para nós, irmãos, nós do Ministério do Parque América. Não se compare com outros ministérios. Não dá para a gente ficar se comparando. Porque é um grande perigo nesse tempo de apostasia, você ficar olhando e a promessa dele é mais legal que a minha. Vai para lá então. Toma cuidado. Porque tem gente que parece bonito, mas vai cair também. Está firmado sobre a areia, vai cair. Então, há muita vaidade, irmãos. Muita vaidade que nós não conhecemos. Graças a Deus. Deus nos livrou de muita coisa. Eu lembro quando eu fui gravar o CD, uma das preocupações do pastor é que eu fosse o popstar, né? Que eu ficasse famoso. Estou aqui, continuo famoso para Ele. Quero ser conhecido dele, não quero ser conhecido de homem nenhum, eu quero ser conhecido dele, assim como eu quero conhecê-lo, que ele se revele a mim e eu seja conhecido de Deus. Então, querido, a vaidade desse mundo é passageira, dura só um momento, mas aqueles que Deus chamou é para a eternidade, amém? A promessa dele é para a eternidade, e eu quero dizer para você que chegou o tempo. Quantos dizem amém? O tempo de tomar posse. Então, lendo essa história, se inclua nessa história e se veja nessa história, porque quando Caleb diz, eu tinha 40 anos, depois de 45 anos, eu continuo com a mesma força, acreditando na mesma palavra. Josué, eu quero tomar posse. E aí, chegou o tempo de tomar posse. Diga para o seu irmão, chegou o tempo de tomar posse. Para tomar posse, nós precisamos ainda. Quando o Caleb diz, eu estou pronto para entrar e sair da guerra, você fala, não tem tanta força assim. A força é dele. Já bateram tantos reis, e ele estava confiando nessa mesma força, não dele, mas do Senhor. Sabe qual que era a força? A fé tem que arder em nosso coração até o último dia, gente. Amém? Vamos continuar acreditando. Mas ele fala, para entrar e sair da guerra, ele precisava ainda visitar aquele povo gigante. Imagina, aquilo que ele viu lá atrás, ele tinha que enfrentar depois de tirar eles. Estão entendendo? A guerra ainda não acabou. Estão com medo? Olhando, segundo as coisas que nos cercam, a gente pode até ficar com medo. Mas olhando, enxergando a promessa, esse medo vai embora. Amém? Aí ele tinha que enfrentar os inimigos, expulsar os inimigos e cessar. A partir daí, cessar as guerras. Porque a casa dele, esse lugar que Deus deu, era lugar de descanso. Entenda isso. Deus te chamou para um lugar de descanso. Mas primeiro você tem que combater a guerra. Josué 14:12 diz assim, agora pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali, porventura o Senhor será comigo. Ele ainda tinha fé para pensar nisso. Depois disso, ele ainda tinha fé. Imagina, se lá no começo aqueles desanimaram, depois de 45 anos, eles continuariam do mesmo jeito, falando, não, vamos perder, porque eles continuam lá. Eu envelheci, mas o gigante continua bonitão, e é isso que ele devia estar pensando. Para expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel, e a terra repousou da guerra. Diga, a terra repousou da guerra. Existe um repouso de Deus, amém? Em 45 anos, quantos ficaram pelo caminho? Quantas pessoas? Quantas pessoas que nós vemos, eu não falo nem de estar na igreja, porque talvez não esteja nesse lugar aqui reunido conosco, está em outro lugar, amém, glória a Deus. É quando a gente vê que pessoas que andavam com a gente
o casamento foi destruído, a pessoa não quer mais saber de nada, a pessoa está vivendo no mundo mesmo, totalmente fracassado. Quantas pessoas que faziam parte do Ministério de Louvor não estão mais, não só no Ministério de Louvor, não quer saber de nada, isso nos entristece. Quantas pessoas que pregavam com toda a ousadia a palavra de Deus, hoje também não estão. Então, que os teus olhos estejam em Jesus. Toma cuidado, porque a apostasia está chegando, está cada vez mais perto de nós, e nós precisamos manter os nossos olhos em Deus, amém? A gente sempre tem que conferir, querido. Não escuta qualquer coisa e vai engolindo, não. O diabo, ele usa a palavra, a própria palavra, para distorcer, para persuadir, para enganar. Há muitos evangelhos pregados, muitos, e eles não são a sã doutrina. Eles estão se acomodando ao mundo, e nós precisamos estar atentos, amém? Como aquela igreja, que quando os apóstolos, os discípulos de Jesus pregavam para eles, eles conferiam se estava certo. Os bereanos, um grande exemplo de a nobreza deles, não era por causa da raça deles, era porque eles eram pessoas que conferiam se estava realmente de acordo, amém? Nós somos inteligentes, e Deus nos deu o Espírito Santo, o ajudador. Ajudador, sabe o que é? Ele faz tudo? Não. Ajudador, ele me ajuda. Vou deixar que o Espírito Santo vai fazer tudo, nem vou vir no culto de oração, ele vai fazer. Não. Ajudador você já viu alguém carregando um móvel? Um do lado, outro do outro. Um está ajudando o outro. Um sozinho consegue? Não, há algumas coisas sim, mas uma geladeira, por exemplo, só o Tiago consegue, que ele é forte. Ele não está aqui. Mas a gente precisa dessa ajuda do Espírito. Então nós precisamos dessa abertura para que Ele nos ajude. É Ele que o Pai enviou para nos ajudar, amém? Nesses dias difíceis, é Ele quem vai nos ajudar a saber, está falando certo? Está falando errado? Então, irmão, toma cuidado com livros, toma cuidado com vídeos do YouTube. Tem pregador famoso, a fama dele vai ser assim, vai cair. Toma cuidado. É mais importante entender e saber quem está falando comigo, quais são os frutos dessa pessoa, são verdadeiros? E ele diz, aí é que você vai saber que são verdadeiros ou falsos. Muitos lobos querer abocanhar e enganar a igreja. E olha, esses lobos parecem pastores, mas não são. Parece. Então toma cuidado. Não deixa ninguém desviar da visão. Depois de 45 anos, quantas pessoas foram dando ouvidos ao evangelho mais fácil? Lá tem uma música boa, a gente gosta, ninguém erra nota nenhuma, é tão agradável de ouvir. É legal, o pastor fala aquilo que ele não ataca o nosso pecado, está tudo certo, é muito gostoso. Você tem que conhecer essa igreja. E a pessoa vai se acostumando. É pecado? Não. O diabo, ele sabe como fazer as coisas. Ele vai só puxando, né? É que nem a música do mundo. Toma cuidado. Você é contra a música do mundo? Estou falando eu. Não escuto, porque eu sei que aquilo me prejudica. Então, como o pastor sempre disse, se você sabe até onde você vai, fica à vontade. Mas o diabo, ele só vai te dando corda. Daqui a pouco você está totalmente entregue. E olha que a música, ela seduz. As coisas do mundo são gostosas sim, apetitosas sim, mas dura só um momento, e aí é que está o fim de todas as coisas. Então, a renúncia, Jesus disse, negue-se a si mesmo. É tão gostoso? Nega. É só um momento. O prazer do mundo, você fala, eu devia estar nesse feriadão, devia estar me acabando lá na cerveja, eita, devia estar me acabando na balada. É só um momento. Eu falo para você que vem, aquele porre vem, mas vem forte
mesmo, aquela ressaca vai vir para destruir. Então não vale a pena, irmãos, as coisas do mundo. Nós fomos chamados para ser, como nós cantamos, nação santa, povo adquirido, separado. Está pronto para tomar posse? Estou acabando aqui. Nossa visão, nós não podemos, não é a visão aqui da igreja, do CNPJ da igreja, não, é a visão do reino de Deus. A nossa visão precisa ser mantida. A nossa força, a fé em Jesus, precisa ser mantida. A nossa herança, Ele garantiu que Ele vai nos dar. Amém? A nossa visão da promessa determina a nossa herança. Então, assim como você vê, você vai experimentar. Que herança? Tem duas heranças. Uma com Jesus e a outra com esse mundo, que parece ser tão divertido e tão legal, tão gostoso. Mas quando terminar, a Bíblia diz que muitos se lamentarão. Como vemos a promessa, assim será a nossa força. Então continua vendo a promessa. Não importa quem está do seu lado falando, para. Não importa quem está do seu lado falando, você já está velho demais. Continua. Não importa, André, fala para você, você está novo demais. Vai lá, continua, se dedica. Não importa. Sempre vão querer dizer a hora, Meire, que você tem que parar a hora, você tem que começar. Ele, a voz dele tem que ser a voz mais forte no meu coração. Amém? Herança eterna, fé e paciência herdam a promessa. Talvez você já cansou de ouvir aqui o pastor Disseu falando isso. Fé, ele está simplesmente repetindo, e graças a Deus que essa repetição grava na nossa memória. Amém? Muita gente aprendeu o versículo aqui só de ouvir o pastor Disseu falar. Clama a mim e responder-te-ei, não é? O ano em que morreu o rei Uzias, estão afiados. Diga aos filhos de Israel: se creres. São palavras que vão marcando, né, nosso tempo, nossa história aqui. E nós precisamos entender que isso não é dele, está escrito na palavra, e nós precisamos acatar realmente isso, amém? Ele nos deu o Filho e todas as coisas, em Romanos. Então, comparando essa promessa com a de Caleb, ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existia esse versículo, mas Caleb, lá no coração dele, era isso que ele estava falando. Olha, tem gigantes, a cidade é forte, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos subir, vamos possuir a terra. E hoje eu digo para você: quem disse que o inimigo é mais forte do que o nosso Deus? Não é. E aí? Vamos enxugar as lágrimas, que eu sei que muitos estão cansados, desanimados, eu sei, querido. Porque a trajetória é cansativa, realmente. Mas eu falo para você, há um refrigério. Há um refrigério, tia. Há um refrigério. Há um refrigério de Deus, amém? Há um refrigério, Lucas. Há um refrigério. Há um refrigério para aqueles que confiam no Senhor. Há um refrigério. Não há somente guerra, há vitória. Há um refrigério em Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Mas existe uma coisa. Existe um herdeiro, o herdeiro imaturo. Gálatas 4:1. A herança é coisa de gente madura, que não murmura. A herança é coisa de gente madura. Isso quer dizer, o tempo vai passando, meu foco continua o mesmo. Não importa a fofoca, contenda, eu vou continuar. Amém? É fácil? Não. Por isso que é para as pessoas maduras. Os maduros, as pessoas maduras, elas vão continuar amando a palavra de Deus e rejeitando as coisas dessa terra.
Gálatas 4:1, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Opa! Ainda que seja senhor de tudo, ele não pode tomar posse. Estão entendendo? Então eu preciso amadurecer. Amém? Nós precisamos amadurecer, igreja. Amém? Eu digo para você, não escute as outras vozes. Eu não posso ouvir as outras vozes. Eu tenho que blindar os meus ouvidos e eu tenho que ouvir somente a voz do Pai. Jesus se apartava e ia para o deserto para ouvir a voz do Pai, para não ficar no meio deles, porque até os discípulos poderiam, porque eles eram imaturos, contaminar Jesus. Jesus estava indo para o deserto para ficar só com o Pai, para ouvir só uma voz, a voz do Pai. Mas Jesus sabia o que fazer, porque ele tinha passado horas e horas na Netflix. Não tinha, né? Senão ele estava, ou não? Não, na comunhão. Mas era Jesus. E nós queremos sempre, a herança é muito boa, mas a gente não quer sofrer, não é? A gente não quer pagar o preço. Jesus, quando a gente fala de oração, não, mas ele era Jesus. Aí quando a gente fala de Paulo, de Silas, de Pedro, mas eles o quê? Eles eram como eu e você. O que acontece é que eles criam, e eles eram cegos, o sistema não corrompeu a vida deles. Infelizmente o sistema é muito forte, eu digo para você, é forte porque nos paralisa. Eles trabalhavam e Jesus chamou eles, vem, deixa o trabalho de vocês e vem. Eles acreditaram em Jesus. Duvido você deixar o seu trabalho. Não, eu vou morrer de fome. Então aí é que está o segredo. Eles renunciaram tudo. Mas eles eram loucos. Então por isso que eu falo para você, há poucos loucos no mundo que vão fazer isso. E está chegando a hora. As trevas vão avançando, mas aquele que renunciar a esse mundo, você vai ver a glória de Deus sobre essas pessoas. Não é sobre eles, não é vaidade. As pessoas não vão tornar eles famosos. A fama é do Todo-Poderoso. E nós vamos ver isso acontecendo. Amém? Aleluia. Então herança é coisa de gente madura. Precisamos amadurecer, manter os olhos focados em Jesus. Precisamos perseverar, manter a mesma visão, não se distrair com o mundo, obedecer a voz de Deus e tomar posse. Quantos estão prontos para tomar posse? Para finalizar, Hebreus 6:11, eu quero que você fique de pé para a gente orar e daqui a pouco as crianças vão cantar. Hebreus 6:11 diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores. De quem? Dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. E eu falo para você, a promessa deles não era melhor que a nossa, mas a Bíblia está falando para a gente imitar a fé deles. Por isso que é importante nós, como diz a palavra, obedecermos todo o conselho de Deus, o Velho e o Novo Testamento. É importante nós olharmos para esses homens que fizeram essas obras, a fé deles, imitarmos a fé deles, porque as coisas só estão acontecendo, é tudo igual, não muda nada. Deus está fazendo a mesma coisa. Você vai ver que as pragas vão vir tudo de uma vez. Nós precisamos estar preparados, amém? Quem tem armas de guerra aí? Quantos são guerreiros do Senhor? Afia a sua ferramenta, porque é hora do combate. Mas eu tenho uma mensagem para você: toma posse, porque nós vamos subir, amém? Essa é a notícia, nós vamos subir, nós vamos destruir. O inimigo, ele não vai prevalecer. O anticristo vai ser destruído. O nosso Deus é conosco, amém?
Então levanta a sua mão, vamos orar. Senhor, sobre esta palavra, eu abençoo, Senhor, a nossa igreja, esse povo tão sofrido do Parque América, mas tão cheio de coragem, de fé, que se manteve até hoje. Pai, sustenta a mão daqueles que estão fracos, sustenta a mão daqueles que estão abatidos, levanta, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, enche de fé, pela palavra de Deus, traz à memória deles as Tuas promessas, Senhor, e leva esse povo a continuar vibrante pela palavra, a continuar marchando, a não desanimar até o dia de Cristo Jesus. Fortalece a mão dos cansados, os joelhos desconjuntados, porque há uma esperança, e nós vamos tomar posse dessa terra prometida em nome de Jesus. Amém.